Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra de suma relevância e de bastante importância que vai edificar a sua fé. Vai dar a você sustentabilidade e o alimento espiritual para que você continue crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Para isto eu quero usar um texto aqui do Evangelho de São Mateus, logo no capítulo de número 13. Eu quero ler alguns versículos iniciais. E aqui eu quero ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, mas de uma forma sucinta e breve. Amém? Está escrito: compreender, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E dura pouco, quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra. Logo tropeça. E o que foi semeado entre espinhos, esse é o que ouve a palavra. Mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufoca a palavra e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, meu Deus. Senhor, eu te agradeço pelo privilégio, Pai, de termos a tua palavra. Ó Deus, eu te agradeço pelo privilégio desta palavra que o Senhor nos deu para demonstrar e para nos direcionar e nos instruir segundo a tua vontade. Ó Pai, obrigado pelo teu Espírito Santo, pelo teu favor e graça. Que esta palavra fale e cale em nosso coração, produzindo vida e vida em plenitude, para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, este Evangelho de São Mateus traz aqui, na sua narrativa no prólogo, a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também Mateus ele trata como se deu o nascimento de Cristo Jesus mediante a Virgem Maria, em que o anjo vai até a Galileia e comunica a Maria que ela havia sido escolhida por Deus para fazer parte do projeto divino que era de gerar o Messias, o Salvador do mundo. E o Evangelho de São Mateus, logo no capítulo 2, ele trata da ida dos magos ao encontro de Cristo após o seu nascimento. Também traz ali algumas profecias que se cumpriu cabalmente, plenamente, explicitamente na pessoa de Cristo. Ele também registra a ida de Cristo ao Egito, pois Herodes procurava os meninos de 2 anos para baixo para matar em Ramá. E ele registra também aqui o ministério de João Batista, mas também o batismo de Cristo e a sua ida ao deserto, a sua tentação e a sua vitória plena e cabal sobre Satanás. Satanás tenta Cristo em 3 áreas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Porém, Cristo teve vitória sobre Satanás em todas as suas tentativas ofensivas à santidade do Senhor Jesus, a sua identidade como Filho de Deus. E Mateus, quando chega aqui no capítulo de número 13, propriamente, ele traz aqui uma narrativa do ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que Jesus ensina uma grande multidão mediante uma parábola. E o que é uma parábola? Uma parábola, ela se utiliza de uma história real, verídica, mas também uma história criada, imaginada, com cujo objetivo é de transmitir princípios morais e princípios espirituais que regem a vida do cristão, e não somente do cristão, mas de todos os seres humanos que são criaturas de Deus, aqueles que não têm ainda aliança com Deus,
esta parábola de Cristo tem este objetivo de transmitir princípios morais e princípios espirituais que rege e que guia como bússola a vida dos seres humanos. E quando nós chegamos propriamente aqui nesse texto, a palavra do Eterno traz aqui a narrativa que Jesus estava em casa, e Jesus ele sai de casa, vai à beira-mar, e grandes multidões se reúnem diante dele. E Jesus, entrando em um barco, Jesus passa a ensinar aquelas multidões mediante a parábola. E Jesus começa dizendo que o semeador saiu para semear. E parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu entre solo pedregoso, outra entre espinhos e outras em terra boa. E quando nós olhamos minuciosamente para esta parábola, nós podemos identificar aqui alguns princípios nesta parábola. Por exemplo, a semente fala da palavra de Deus. O semeador aqui fala do próprio Senhor Jesus que estava ali ensinando aquelas multidões. E o terreno, os 4 tipos de solo apresentados aqui nesta parábola, refere-se às multidões que estavam ali, mas também a seus discípulos que estavam ali ouvindo a Jesus. E após Cristo contar esta parábola, usando como fundamento 4 tipos de solo, como referência do coração humano, a palavra de Deus diz que após Cristo ter se afastado da multidão, após ter transmitido este ensino mediante a parábola, a Bíblia diz que Jesus termina esta parábola dizendo: quem tem ouvido, ouça. E quando Cristo termina de ensinar a multidão, a palavra de Deus traz a narrativa que os discípulos dele se aproximando e perguntam a ele o porquê que ele estava ensinando aquelas multidões mediante a parábolas. E a resposta de Cristo aos discípulos é, se não vejamos, Jesus lhe respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles, pois ao que tem lhe será dado e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então, antes de dar continuidade, eu quero explicar. Jesus não está falando de exceção aqui de pessoas, ou de distinção de pessoas, porque nós sabemos que não faz parte do caráter de Deus. A Bíblia diz aqui no Evangelho de João, capítulo 3, 34, a Bíblia diz que Deus não dá o Espírito com restrição, ou seja, Deus dá a todos que reconhecem a sua soberania, a sua supremacia, o senhorio de Cristo e se arrependem de seus pecados. Deus outorga, Deus abençoa, Deus dá o Espírito. Romanos 2, versículo 11, a Bíblia diz que em Deus não há parcialidade. Então aqui não está falando de distinção, que Deus escolheu a multidão para não compreender e os discípulos para compreender. O que o texto está nos ensinando, nos transmitindo é: as multidões não compreenderam a parábola que Jesus contou simplesmente por causa da dureza do seu coração. A Bíblia, em um contexto geral, nos ensina que as multidões seguiam Jesus não simplesmente pelo fato dos seus ensinos, mas pelos milagres que ele realizava. E quando nós olhamos propriamente para esse texto, nós vemos claramente que o que levou esta multidão a um lugar de cegueira no seu entendimento, de ofuscação no seu entendimento, é simplesmente por causa da dureza do seu coração. Porque Jesus diz que ao que tem seria acrescentado, e ao que não tem, até o que tem seria tirado. O que seria acrescentado e o que seria tirado? O que seria acrescentado aqui que Jesus está afirmando está literalmente, intrinsecamente falando do entendimento da palavra, dos seus ensinamentos que ele estava ensinando aqui. E quando Jesus disse até o que não tem, o que tem lhe será tirado, Jesus está falando do conhecimento, mas também do entendimento natural, humano, seria tirado para que não compreendesse por causa da dureza do coração. Porque Cristo diz no versículo 14, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para que não veja, nem ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração,
nem se converta e os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos porque vê e os vossos ouvidos porque ouvem. Então Jesus diz que o fato daquela multidões, está no plural, aqui não ter compreendido o seu ensinamento, primeiro ponto, já tinha sido profetizado que seria assim, não porque Deus determinou, mas porque Deus, através da sua presciência, ele conheceu o coração destas pessoas e sabia que eles não abririam o coração para a mensagem de Cristo. Por isto que se cumpre nele a profecia do profeta Isaías, do capítulo de número 6 de Isaías. Então, Jesus disse que o fato deles não compreender a parábola simplesmente pelo fato da dureza do coração, porque Cristo diz, porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para que não veja, nem ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, nem se converta, e eu os cure. Então, por exemplo, para explicar o que Jesus está transmitindo aqui, ao dizer que o povo estava ouvindo de má vontade com um coração endurecido, por exemplo, quando nós estamos no sofá da nossa casa, com a TV ligada e com o celular na nossa mão, mexendo, olhando algum aplicativo, alguma coisa interessante na internet. Nós estamos ouvindo a TV falar, mas nós não estamos prestando atenção ao que está sendo dito lá. E se alguém depois nos perguntar o que foi que estava sendo falado na TV, nós não vamos saber responder, porque nós não estávamos prestando atenção. Era o caso dessas multidões, estava aqui diante de Cristo, mas não prestava atenção, não estava com o coração aberto, receptivo à mensagem de Cristo. Por isso, não houve uma atitude da parte de Deus de abrir o entendimento dele, porque da parte das multidões não havia um coração disposto a receber da parte de Deus o entendimento da palavra de Deus para que eles pudessem crer e ser curado da sua doença que perpassa e que está em toda a humanidade, que é a doença do pecado. Mas Jesus classifica os discípulos como felizes, porque muitos dos profetas das escrituras veterotestamentárias desejaram ardentemente, latantemente, ver o que eles estavam vendo, que era a manifestação do Filho de Deus neste mundo. E eles não alcançaram, mas os discípulos estava tendo este privilégio de estar aqui presenciando e se alimentando e degustando deste ensinamento tão fabuloso, tão extraordinário, que penetra o âmago da nossa alma, trazendo a consciência à nossa memória, à nossa mente, daquilo que nós precisamos mudar na nossa vida, daquilo que nós precisamos abrir mão para que nós possamos receber a vida de Deus. E Jesus disse que os seus discípulos eram bem-aventurados. Esta palavra bem-aventurado significa feliz. E Jesus continua dizendo para os seus discípulos, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aí aqui Jesus passa a explicar a parábola, o que significa o solo à beira do caminho e a semente e as aves do céu. Se não, vejamos. Compreender, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, as aves que Jesus apresenta aqui representa Satanás e o seu império, e os demônios que faz parte do reino do inimigo, Satanás. E a semente é a palavra de Deus. O solo é o coração do homem. E aqui eu quero aplicar este primeiro princípio apresentado aqui pelo Senhor Jesus. Assim como a semente cai no solo duro, pisado pelos pés tanto de pessoas e tanto de animais. A semente cai e fica infrutífera, porque não tem a terra fofa para que ela possa criar raiz, germinar e, em fazendo assim, crescer e dar frutos. E por isto fica exposta, e as aves vieram e comeram a semente. Da mesma forma,
quando a palavra de Deus é semeada no coração do homem e não há um nível de resposta, não há um nível de receptividade à palavra de Deus, e esta palavra fica solta, exposta, o maligno vem e tira esta palavra do coração para que ela não produza vida, porque não houve um nível de interação, não houve receptividade da parte daquele que está ouvindo. E quando não há esta atitude de reciprocidade, aquilo que está sendo dito, o diabo, que é astuto e que trabalha na antítese, se opondo à mensagem do reino de Deus, aos princípios do reino de Deus, à vontade de Deus, ele vai e rouba a palavra para que a palavra não produza vida no coração do pecador. Por isso ele vai e tira para que não aconteça que algum momento da vida do pecador ele acabe entendendo a palavra e se convertendo. Então o diabo vai e tira esta palavra que foi semeada. Então, nesta aplicação, a nossa atitude, o nosso comportamento diante da mensagem da palavra de Deus é ouvi-la com o coração aberto, receptivo, para que esta palavra penetre ao nosso coração, produzindo a vida de Deus em nossa vida. Porque quando o homem peca e cai da graça de Deus, cai se afastando de Deus, houve ali uma depravação, alienação do homem. E agora carecemos ser redimidos. E nós somos conscientizados através da pregação da palavra de Deus, da nossa necessidade. Por isso que o império das trevas luta em todo o tempo para que as pessoas não compreendam a palavra de Deus, não dê lugar no seu coração à palavra de Deus e para que elas não acabem se rendendo a esta palavra e seja curada da doença do pecado. Por isso o diabo se opõe à semelhança das aves do céu que comeu a semente que caiu à beira do caminho e ficou exposta. Da mesma forma, quando não há um nível de receptividade à mensagem que está sendo dita, o diabo vai e tira esta palavra que foi semeada no coração do pecador. E o segundo solo apresentado aqui por Jesus é o solo pedregoso, onde a semente caiu e logo brotou, porque não tinha muita terra aonde ela pudesse penetrar sua raiz. Ficou no raso. Quando o sol nasceu, quando o sol saiu, logo queimou. E ali ela ficou infrutífera, foi morta a semente. Da mesma forma, quando a palavra de Deus é semeada no coração do pecador, como no caso aqui desta aplicação do Senhor Jesus, e ao nível de resposta a esta mensagem, e não há continuidade de uma resposta a esta mensagem, as coisas passageiras e efêmeras desta vida acabam sufocando. Se não, vejamos. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, logo tropeça. Então esse segundo solo, ele recebe a palavra, recebe com alegria, houve uma atitude de reciprocidade, de interação à palavra que foi dita. Porém, a Bíblia diz que ele não tem raiz, ele não tem sustentabilidade para sustentar a palavra, para se apropriar da palavra, a tal ponto de passar pelas vicissitudes, pelos ventepéres desta vida e permanecer na presença de Deus, fundamentado na palavra de Deus. Porque Jesus diz que o segundo solo é o coração que ouve a palavra, recebe com alegria, mas quando vem as perseguições, as tribulações desta vida, ele logo se desvia porque não tem raiz. Então nós precisamos não tão somente receber a mensagem com alegria, nós precisamos receber com alegria, mas continuar nos expondo diante da palavra de Deus, a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus, em um relacionamento com Deus, para que a estrutura espiritual seja gerada em nosso coração, para que quando passarmos pelas tribulações desta vida, as vicissitudes desta vida, nós possamos permanecer diante de Deus e para com Deus, aliançado com Deus, sem nos desviar na hora da provação. Amém? Então este é o segundo solo. O terceiro solo é o que foi semeado entre espinhos, onde a semente cai entre
os espinhos, que fala de outro tipo de coração, que está tão enraizado com as preocupações do mundo e com a sedução das riquezas, que a palavra é sufocada por causa dessas coisas, e por isto não gera a vida de Deus no seu coração. Então nós precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos como este tipo de coração, que ouve a palavra de Deus, mas está tão enraizado com as coisas do presente século, que a palavra de Deus é sufocada, se não vejamos. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufoca a palavra e ela não produz fruto. Quando nós observamos o contexto desta afirmação que Jesus faz, nós vemos que a semente caiu entre os espinhos e ela também houve o início ali de brotar. Porque o texto diz, no contexto desta afirmação de Cristo, a palavra de Deus diz: outra parte caiu entre espinhos, os quais sufocaram quando cresceram. Então, houve um nível de interação. Aí, neste terceiro solo. Porém, as preocupações desta vida, do presente século, e o desejo desenfreado pelas coisas efêmeras e passageiras desta vida, sufoca a palavra de Deus. E com isto ela fica inerte, impossibilitada de dar continuidade ao crescimento da transformação do coração do pecador. Porque Cristo diz que as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocaram a palavra e ela não produziu fruto. Um fruto que permanece para a vida eterna. Um fruto que permanece para a glória de Deus, que glorifica a Deus. E da mesma forma, nós precisamos tomar cuidado todos os dias. Nós precisamos aprender a usufruir das bênçãos que o Senhor nos dá. Porque Deus, ele é abençoador, é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos aprender a usufruir das bênçãos, dos milagres que o Senhor nos proporciona, sem permitir que estas coisas tomem o lugar de Deus, tomem o lugar de primazia de Deus no nosso coração, na nossa vida. Nós precisamos tomar cuidado para que as preocupações do mundo não acabem sufocando a palavra de Deus. Porque pessoas que estão enraizadas com aqui e o agora, não há espaço no coração dela para a palavra de Deus. E por isso elas ficam uma vida dentro da igreja. Ou tem outros que ficam sempre ouvindo a palavra de Deus, mas nunca tem um posicionamento de entregar sua vida a Jesus para que ele possa ser perdoado, ser um crente salvo e entrar num processo de uma santificação paulatina. Então nós precisamos ter este posicionamento. Porque há a santificação inicial quando você se converte, a santificação progressiva e a santificação final, que é a glorificação do nosso corpo. E nós, para que nós tenhamos esse combo completo, nós precisamos dar uma resposta à mensagem pregada do Evangelho de Cristo, que nos conscientiza da nossa condição de pecaminosidade e da necessidade de ter um posicionamento de mudar de vida. Quando você se arrepende e entrega a sua vida a Jesus, Jesus ele entra e Jesus ele transforma o seu coração. Se você roubava, você não rouba mais. Se você adulterava, você não adultera mais. Se você era um mentiroso, você não vai mais mentir. Por quê? Porque agora o Espírito Santo de Deus está dentro de você, te santificando, te ajudando a viver uma vida de santidade que glorifica o teu Deus, o Deus eterno, aquele que era e é e que há de vir. Glória. Amém? Glória a Deus. Então, não podemos e nem devemos ficar com o coração voltado para as preocupações do mundo. Porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. A Bíblia diz assim, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, a Bíblia diz: não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o texto continua dizendo que o que há no mundo é o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso são coisas do mundo. E o texto continua dizendo: ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Então, melhor fazer a vontade de Deus do que viver preocupado, com o coração somente nas coisas do aqui e do agora. O apóstolo Paulo diz, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17, salvo engano, ele diz que se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, somos mais dignos de lástima de todos os homens, ou seja, mais dignos de compaixão, mais dignos de misericórdia. Então, nós precisamos ter uma atitude diferente deste terceiro solo, que recebe a palavra, mas as preocupações do mundo e o desejo desenfreado pelas riquezas efêmeras e passageiras acaba sufocando a palavra de Deus e com isso ela não produz o fruto que chega a amadurecer. Então, vigiai, tenha um posicionamento diante de Deus e para com Deus de usufruir das bênçãos de Deus, daquilo que Ele pode nos proporcionar como consequência da nossa salvação, sem dar lugar a estas coisas no nosso coração a ponto de tomar o lugar de Deus. Amém? Glória a Deus. O quarto tipo de solo apresentado por Cristo aqui nesta parábola é classificado. Jesus usa aqui a nomenclatura de terra boa. Se não, vejamos. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra, e a entende e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, Jesus aqui, no quarto tipo de solo que tipifica o coração do homem, Jesus chama de terra boa, aquele que ouve a palavra de Deus e abre o seu coração com atitude de reciprocidade, uma atitude de acolhimento àquilo que está sendo dito. E quando esta pessoa dá lugar no seu coração para a palavra, para a mensagem do reino de Deus, esta mensagem ela entra penetrando o coração e produzindo vida. E vida em plenitude, vida em abundância, produzindo a vida eterna, produzindo fruto. E o primeiro fruto que é produzido neste quarto solo, apresentado aqui por Cristo, é o fruto de arrependimento. Porque quando a palavra de Deus ela é disseminada e aquele que está ouvindo a mensagem do reino de Deus tem uma atitude de acolhimento, uma atitude de reciprocidade, de interagir com aquilo que está sendo dito, uma atitude mútua, aí a palavra ela produz vida. E este quarto tipo de solo fala de um coração humilde que reconhece a sua comiseração diante de Deus e a necessidade de arrependimento, de mudança. E com isto, quando ele encontra esta oportunidade, ele tem esta atitude de acolhimento, uma atitude de abrir o coração e receber a mensagem. E com isto ele é transformado. E não somente transformado, mas ele dá frutos. Um produz 100, outros 60 e outros 30. E isto aqui fala de uma pessoa que não somente tem o fruto inicial, que é do arrependimento, mas o fruto da perseverança, de permanecer, mesmo passando pelas vicissitudes, pelas tribulações desta vida, mas ele permanece diante de Deus e fiel a Deus, porque ele tem raiz em Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Esta é a palavra que eu queria compartilhar com você nesta noite. Não sei se eu falei no início do vídeo, mas o tema que nós estamos meditando é qual tipo de solo você é. E aqui eu não vou datar qual tipo de solo você é. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11, a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Então, eu deixo para você examinar o seu próprio coração, para que você mesmo examine o seu coração e discirna qual tipo de solo você é. Para que você tenha esta consciência e você tenha a atitude de mudar de vida. Para que você possa ter uma atitude de, a partir desta palavra que você ouviu, você possa ter uma atitude de receptividade a esta palavra, acolher no seu coração e não permitir que as aves do céu roubem, que o império das trevas tire de você esta palavra, mas que pelo contrário, você dê lugar, que você dê lugar no seu coração
para que esta palavra produza vida e vida eterna. Amém? Eu quero orar por você e com você, mas também eu quero orar por você que não tem uma aliança com Cristo e deseja fazer uma aliança com Ele. A Bíblia diz que se com a sua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. Então, ore comigo desta maneira, você que ainda não tem uma aliança com Cristo e deseja fazer uma aliança. Ore comigo desta maneira. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que sem ti eu nada sou. Ó Senhor, também reconheço que não posso ter um relacionamento com o Pai, senão por meio de ti, Senhor. E neste momento eu reconheço que sou um pecador. Eu fui conscientizado pela sua palavra. E neste momento eu tenho atitude de receptividade à sua palavra. E eu te peço, Senhor Jesus, perdoa meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor, para o louvor da tua glória. É o que eu te peço. E eu te aceito e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, hoje e agora, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Se você orou deste modo e você creu com o seu coração, creia que você já foi salvo. Porque Romanos 10, a Bíblia diz que é com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Amém? E você, meu amado, que já é um cristão, você que recebeu esta palavra, foi exortado, entendeu que você precisa mudar de vida, precisa tomar alguma exposição diante desta palavra, ora comigo também. Senhor, eu recebi a tua palavra, entendi a parte que eu preciso mudar na minha vida. E neste momento, Senhor, eu estou entregando estas áreas da minha vida que precisa ser tocada pela tua graça, pelo teu favor. E eu te peço neste momento, toca trazendo transformação, Senhor, para o louvor da tua glória. É o que eu te peço, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Pai, aplica a tua palavra mediante o teu Espírito Santo em nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amados, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, também compartilhe esta palavra para outros, para que você possa ser instrumentalidade nas mãos de Deus para alcançar outros tipos de solo, como este quarto solo que deu fruto, 100 por 1. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amém.